Olá, eu sou a professora Isis Navarro e hoje estou aqui para falar mais uma vez sobre a escoliose idiopática, que é o grande objeto de estudo e também o grande alvo dos meus tratamentos, tá? Eu sou fisioterapeuta, já sou formada há 9 anos pelo Centro Universitário Metodista IPA, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano, e atualmente sou doutoranda também neste programa. Há mais de 10 anos eu me dedico ao tratamento de pacientes com escoliose e a minha história com a escoliose começou quando eu ainda estava na graduação. Eu sou bailarina também, entre outras coisas, e sempre dei aula para adolescentes, enfim, de balé, o que me deu muita facilidade para lidar com esse público. Então, quando eu estava na faculdade, eu participei de um projeto de extensão que se chama Escola de Postura, e a partir daí eu tive a possibilidade de atender a comunidade, então de atender pacientes. E a minha preferência sempre foi por atender crianças e adolescentes. Ao atender crianças e adolescentes, precisa ficar claro aqui que a deformidade mais comum do crescimento é a escoliose idiopática. E isso fez automaticamente com que me aparecesse um caso, e depois 2, e 3, então 5, e logo 10. E assim eu fui me aprofundando cada vez mais, não só no conhecimento, né, mas também no entendimento e na prática, no dia a dia com esses pacientes. Então, já há 3 anos eu me dedico exclusivamente ao atendimento de pacientes com escoliose idiopática. Então, hoje eu não atendo mais outras condições ou outras doenças, mesmo que sejam posturais, que não vinculadas, né, à escoliose, que é uma deformidade. E aí, em 2017, eu tive a possibilidade de fazer a minha primeira formação, que é a formação na abordagem CIAS, que é a escola italiana. Então, CIAS é o acrônimo para Scientific Exercises Approach to Scoliosis. E aí eu tive a possibilidade de fazer essa formação com os desenvolvedores do método. Então, os meus professores foram diretamente Michele Romano, que hoje, além de um grande mestre, é também um grande amigo, um ser humano, assim, de uma solidariedade sem igual. Ele tem muitas virtudes. E fiz também com a Alessandra Negrini, uma pesquisadora de mão cheia, dona também de uma consistência nas suas condutas inacreditáveis. Então, em 2017, eu comecei a minha formação na abordagem CIAS e concluí em 2018, quando eu também concluí o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é um pouquinho da minha história com a escoliose de uma maneira bem resumida. Eu contei a minha história aqui porque quando a gente pensa na história natural, né, de uma pessoa, essa foi a minha história com a escoliose, essa foi a minha história natural, a gente até poderia estender esse raciocínio sobre a história natural para a história natural do ser humano. E aí depois a gente vai pensar como é a história natural da doença. Então, a história natural do ser humano, ela é basicamente nasce, cresce, alguns se reproduzem e outros não, e tá tudo bem. Envelhecem e morrem. Essa é a história natural do ser humano, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre qual é a história natural da escoliose. A gente tem muitas publicações e muitos estudos de extrema relevância e com muita qualidade metodológica também, que já há algum tempo se preocuparam em verificar como é o comportamento da escoliose idiopática. E veja bem, vamos relembrar uma coisinha rápida aqui. A escoliose idiopática é o tipo de escoliose mais comum dentre todos os tipos de escoliose, porque não existe só essa, né? A gente pode ter escolioses com causa, uma escoliose secundária à paralisia cerebral, uma escoliose congênita por uma malformação óssea, uma escoliose neuromuscular, uma escoliose secundária a uma fratura, uma escoliose causada pelo envelhecimento degenerativo. Então, essas são escolioses com causa conhecida. Ou a gente pode ter uma escoliose sem causa definida, conhecida, que é a chamada escoliose idiopática. E essa última, que é aquela que não possui uma causa conhecida, veja bem, não é que ela não tem causa, ela tem causa, a gente só não sabe qual é.
Ela recebe então esse nome de escoliose idiopática e ela compreende 80% dos casos dentre os outros tipos de escoliose. Então, justamente aquela que a gente não sabe por que acontece é o tipo de escoliose mais comum. Ao não saber a causa dessa escoliose, nos resta mapear detalhadamente e buscar entender o que acontece nessa condição. O que acontece com os pacientes que têm essa deformidade, a escoliose idiopática. Então, eu vinha falando aqui que se dedicou durante muito tempo e ainda se dedica à pesquisa, a entender como é o caminho natural dessa doença. E já há um tempo ficou claro que a escoliose idiopática é, por natureza, progressiva. O que isso significa? Isso significa que, uma vez que eu sou diagnosticado, a tendência, ou melhor, a história natural desse fenômeno, uma vez que eu sou diagnosticado com escoliose, a história natural dessa doença é piora, 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 e a gente nem sabe até onde isso pode chegar. A gente sabe que a escoliose é, por natureza, progressiva. E eu já vi casos bem extremos, bem graves, de meninas com 15 anos com curvas de mais de 100 graus. Então, é isso que acontece no caso de uma escoliose idiopática do adolescente ou uma escoliose idiopática, seja qual for a sua classificação cronológica, não tratada. A escoliose é, por natureza, progressiva. Então, você aí que tá vendo esse vídeo e que por vezes se depara com casos de escoliose e pensa, seja você pai, mãe, médico, fisioterapeuta, professor de educação física ou outro profissional da área da saúde, e você se depara com um caso suspeito de escoliose e pensa, vamos esperar e aí daqui 6 meses a gente faz um novo raio-x. Ou, daqui 1 ano a gente repete o raio para ver como é que tá o comportamento dessa curva. Eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Já faz um tempinho que está estabelecido na literatura que a escoliose idiopática é progressiva. Então, o que esperar quando a gente faz um raio-x agora e vai fazer um novo raio-x daqui 1 ano? É piora? Se não piorar, bom, isso é uma situação atípica, porque por natureza a escoliose idiopática é progressiva. E aí eu queria fazer um link com o que a gente começou falando aqui. Eu comecei contando para vocês a minha história, contei rapidamente a minha história com a escoliose, e em seguida eu fiz o link com a história natural do ser humano. Então vamos voltar a pensar nisso. A história natural do ser humano é: nasce, cresce, se reproduz ou não, envelhece e morre. A história natural da escoliose é, uma vez que eu sou diagnosticado com essa deformidade, a história natural da escoliose é piora, 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 ou seja, ela é progressiva. Então, esse vídeo é para falar que quando a gente tem sucesso no tratamento conservador, que deve ser baseado em condutas consistentes, deve ser baseado numa literatura científica robusta. Não adianta basear as tuas condutas em qualquer evidência. E a ciência é um universo à parte maravilhoso, do qual eu faço parte. Eu sou uma pesquisadora ativa sobre a escoliose. Inclusive, agora na minha pesquisa de doutorado, a gente vai fazer um ensaio clínico, então vai testar uma intervenção, um método, uma abordagem no tratamento desses pacientes, e o grande objetivo, ou seja, a nossa hipótese como pesquisadores, é que esse método vai ser capaz de tratar a doença, ele vai ter um efeito positivo sobre a escoliose. O que seria esse efeito positivo, né? O que a gente busca com um tratamento conservador baseado em evidências consistentes, robustas, em evidências científicas atuais, com um nível de evidência adequado também? A gente considera sucesso no tratamento conservador quando nós conseguimos mudar a história natural da doença. E isso não é uma coisa simples. Quer ver como não é simples?
Imagine, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, se a gente conseguisse mudar a história natural do ser humano, que a gente já disse aqui qual é. A história natural do ser humano é nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Mudar a história natural da escoliose seria o equivalente, quando nós mudamos a história natural da escoliose, isso é o equivalente a ter um ser humano que nasce, cresce, se reproduz ou não, e vive para sempre. Um ser humano imortal. Isso é mudar a história natural do ser humano. E quando nós adotamos práticas consistentes nas nossas condutas com os pacientes com escoliose, nós mudamos a história natural da doença. É como fazer um ser humano viver para sempre. Isso seria mudar a história natural do ser humano. Mudar a história natural da escoliose é extremamente difícil, é extremamente complexo. E por isso eu dei esse exemplo bem extremo de ter uma pessoa eterna, que seria uma coisa quase inimaginável, impossível, né? No caso do ser humano, bom, a gente já sabe que isso é impossível, porque algumas pessoas já devem ter tentado viver para sempre. Os nossos dados nos mostram que isso é biologicamente impossível. Mas, em relação à escoliose, a gente tem evidência, sim, de que tratamentos eficazes, tratamentos efetivos, tratamentos consistentes são capazes, sim, de mudar a história natural da doença. Então, o meu recado que fica aqui para vocês é: uma boa prática baseada em evidências, e eu espero que fique claro para todo mundo o que é uma prática baseada em evidências, ou a gente pode conversar um pouco mais sobre isso em outro momento, ela é capaz de mudar a história natural da doença, que no caso da escoliose é piora, 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 piora. Então, o nosso primeiro objetivo com o nosso tratamento vai ser interromper o avanço da curva. E uma vez que a gente consegue isso, nós mudamos a história natural da doença, e isso é um tremendo sucesso no tratamento. Então, esse é o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma sugestão de um novo assunto que a gente possa conversar sobre escoliose, eu tô super à disposição. A gente tem ainda 2 turmas em 2019 para os cursos de abordagem científica da escoliose idiopática e para o curso que será realizado em Salvador, que é o tratamento da escoliose idiopática da evidência à prática. Então, se você deseja aprofundar os seus conhecimentos e deseja fazer uma coisa quase impossível, que é mudar a história natural da doença, eu te sugiro dar uma olhada nesse curso e ficar por dentro do que existe de mais atual no tratamento desses pacientes. Um abraço!